da atuação, do impacto de um blend prebiótico, ou seja, de mais de um prebiótico, na nutrição de pets, na alimentação de pets. O que nós sabemos hoje, que não é já de hoje, né? Já há algum tempo, alguns anos, já vem há décadas isso. O que a gente espera de alimentação quando a gente fala de pet? Os tutores, nós nutricionistas, veterinários, zootecnistas e veterinários em formação, técnicos, é que o alimento, além de nutrir, ele possa fornecer também outros benefícios para os nossos companheiros, para os pets, né? Que outros benefícios seriam esses? Promoção de bem-estar, melhora na qualidade de vida, na expectativa de vida e principalmente com impacto muito positivo em longevidade. Então, quando a gente fala em nutrição, é além de fornecer o carboidrato, a fibra, a proteína, o lipídio, vitaminas, minerais, isso também é importante, mas há uma expectativa além disso. Há a expectativa de que através da nutrição, através dos nutrientes, da alimentação, a gente consiga promover saúde, a tríade, né? Os 3 pilares: saúde, bem-estar e longevidade para os pets, principalmente cães e gatos. Não é um assunto novo, Verônica, mas isso não é novidade. Saúde intestinal de cães e gatos. Não é, realmente. Não é um assunto novo e mais do que não ser um assunto novo, é um tema que está muito longe de ser concluído, não sei nem se um dia será concluído. Tanto que a gente olha, quando a gente pesquisa sobre esse tema, saúde intestinal, impacto de desbiose, equilíbrio, desequilíbrio de microbiota, a gente encontra vários reportes, vários artigos, em boas publicações, em bons jornais internacionais, periódicos de alto impacto, atuais, tem aqui exemplos para vocês, publicações de 2020, 2021, inclusive, e antigos também. Então, é uma ciência, ou é um ramo da ciência que vem numa evolução constante e ascendente. Não existe uma luz no fim do túnel para dizer onde a gente vai parar com esse conhecimento. E isso, por que isso acontece? Qual é um dos principais motivos para a gente ainda não ter respostas definitivas, para a gente já saber mais do que sabíamos há um tempo atrás, mas para a gente ainda ter uma perspectiva de conhecimento muito grande no futuro. Um dos principais motivos é basicamente esse aqui. Peguei também publicações bem recentes de grupos bacterianos dominantes no trato digestivo de felinos e de cães. Então, pessoal, é uma diversidade imensa, é um cenário extremamente complexo. Por isso, essa é uma das causas, um dos motivos. Hoje, em 2021, se a gente pega 2 décadas atrás, lá em 2001, a gente tem a propriedade de falar, nossa, como a gente evoluiu, em saber sobre microbiota intestinal, sobre disbiose, sobre eubiose, o que influencia, o que não influencia, mas eu tenho a mesma certeza de que, tomara que todos nós estejamos vivos e bem, daqui a 20 anos também, 2041, chegando em 2041, a gente vai olhar para 2021 e ter o mesmo pensamento. Nossa, como a gente aprendeu mais do que nós sabíamos lá em 2021, como a ciência evoluiu, como as pesquisas evoluíram, como aquilo que a gente dava como certo em 2021, com o que a gente conhece em 2041 já não é mais certo, as certezas mudaram, vamos falar assim, alguns conceitos vão se atualizar, e isso é muito devido a essa diversidade, a essa complexidade que existe em se tratando de trato gastrointestinal dos pets. Vejam que aqui tem um exemplo de grupos bacterianos dominantes do trato gastrointestinal dos felinos. Então, a gente vai desde o filo, passando até gênero. E esse exemplo aqui, esse artigo que eu peguei de 2021, é a abundância relativa dos filos em relação a menos de 0,01% das sequências totais, e gênero em relação a menos de 1% das sequências totais dos 5 principais filos. Então, a gente está falando de um universo enorme e que a gente está enxergando uma porção dele. E aí tem que associar o que impacta essa diversidade toda e o caminho inverso também. O que essa diversidade toda
impacta na fisiologia, na saúde, no bem-estar dos pets. Então, essa é uma relação muito importante que a gente sempre precisa levar em conta. E eu acredito que é isso que vai nortear os próximos anos de pesquisa, esse entendimento do que impacta essa população microbiana, essa colonização, e o que essa colonização impacta na fisiologia do animal. Quando a gente fala em saúde intestinal, alguns compostos são muito importantes. E dentre esses compostos importantes, a gente tem os prebióticos. Peguei aqui um conceito, algumas atualizações feitas pelo Gibson, todo mundo conhece que o Gibson é um dos papas, né, nesse assunto, um dos grandes conhecedores e estudiosos. E aí o Gibson nos fala que dentre os compostos que existem, que em 2017 ele falou que há mais de 20 anos eles são estudados, a gente tem, vamos falar assim, na linha de frente, dois grandes compostos super importantes, que são os fruto-oligosacarídeos e os galacto-oligosacarídeos. Para simplificar, a gente chama de FOS e GOS, né? Então, FOS e GOS são alguns dos principais prebióticos na linha de frente, um dos mais conhecidos, vamos falar assim. E um dos benefícios mais importantes, estudados, fundamentados da utilização de FOS e GOS é justamente o estímulo à colonização dos probióticos, lactobacilos e bifidobactérias. Então, é a colonização, a manutenção de um ambiente gastrointestinal favorável para o crescimento de boas bactérias. E aí, quando a gente fala especificamente de FOS e GOS, para o crescimento de lactobacilos e bifidobactérias. Temos só FOS e GOS? Óbvio que não. Inclusive, o próprio Gibson fala isso. Dentro de prebióticos, a gente ainda tem o MOS, mananooligosacarídeo, inulina, xiloligosacarídeo ou XOS. E em 2017, nessa nova proposta de definição e escopo de prebióticos e probióticos, ainda foram agregados fenólicos, fitoquímicos, os CLAS e os PUFAs. Então, é uma gama imensa de chances e de possibilidades de estudos, de entendimento, que ainda se tem pela frente diante desse vasto universo que engloba a saúde intestinal e o equilíbrio e o impacto do equilíbrio da microbiota na saúde dos animais. Falando, a gente falou aqui de impacto positivo, de querer e de buscar uma colonização de boas bactérias, mas vamos voltar um pouquinho, eu proponho aqui um passo atrás e pensar no desequilíbrio da microbiota, ou seja, quando no intestino dos animais existem mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas. O que aconteceria? Quais seriam os malefícios disso? Primeiro, a gente tem aqui, então, as células epiteliais, os enterócitos, comum ao intestino dos seres vivos. E o que mantém essa integridade ou essa estabilidade entre os enterócitos são as chamadas junções firmes. Em um intestino em equilíbrio, quando a gente tem uma microbiota ou bactérias benéficas em número maior do que bactérias patogênicas, essas junções aqui, elas permanecem intactas. E qual que é o benefício? Por que a gente quer que elas permaneçam intactas? Permanecendo intactas e firmes, é muito mais difícil que alérgenos, patógenos, fatores estressores, toxinas, penetrem através dessas junções firmes e cheguem até a corrente sanguínea. Essas junções firmes e essa integridade dos enterócitos, isso é possível em um ambiente saudável e intestinal equilibrado. Mas, se o contrário acontece, se está presente no intestino desse animal, no organismo dele, muita administração de antibióticos, alérgenos alimentares, patógenos, fatores estressantes do próprio ambiente, toxinas. Essas junções firmes que antes estavam íntegras, elas vão ficar, a gente usa o termo muito comum, frouxas. Elas não vai ter mais essa proximidade entre os enterócitos. E antes, o que era muito difícil, a penetração desses patógenos e toxinas na corrente sanguínea,
Agora, com esse afastamento dos enterócitos, fica uma penetração muito mais fácil. E é aí que acontece o principal efeito negativo da disbiose, que é o intestino permeável. E isso leva, então, de uma maneira muito mais fácil, que chegue até a corrente sanguínea dos animais, toxinas, patógenos, alérgenos, residuais de antibióticos. A consequência disso, nós já conhecemos bem, a literatura nos fala muito sobre isso também. Sistema imune desequilibrado, inflamação, sensibilidades alimentares, má absorção de nutrientes. Então, às vezes, a nutrição do animal, do pet, ela pode ser balanceada, mas se o intestino, se o ambiente intestinal é desfavorável, não vai haver essa absorção. E aí, não absorvendo, vai ser excretado nas fezes e o animal não vai conseguir nem atender às suas exigências nutricionais e nem ter uma boa e satisfatória saúde e qualidade de vida. Isso tudo teve início lá no desequilíbrio da microbiota. Se a gente olhar, se nós olharmos essas consequências aqui que estão listadas de uma forma bem simples, se a gente colocar uma lupa de aumento, a gente consegue perceber que muito mais doenças e enfermidades estão relacionadas à disbiose do que às vezes a gente nem faz ideia. A gente às vezes nem associa todas as enfermidades ou mal-estares que um intestino em desequilíbrio pode causar para os animais. E aí aqui eu estendo para o nosso foco aqui, que são os pets, o mesmo impacto teria em animais de produção, o mesmo impacto teria na nossa nutrição, né? Se nós tivéssemos, ou quando nós temos o nosso intestino em desbalanço. Então, tudo isso, todas essas enfermidades, não estão todas listadas aqui, tem algumas, as principais, mas existem várias outras, mas todas elas têm pelo menos um fundo ou uma contribuição bastante significativa e importante do desequilíbrio da microbiota desses animais. E o contrário é verdadeiro. O que acontece se existe uma microbiota equilibrada? Se ele sai da disbiose, que é o desequilíbrio, e entra na eubiose, que é o equilíbrio, ou seja, que é uma população de bactérias benéficas em maior número. Acontece exatamente o contrário do que a gente viu no quadro anterior. Acontece a promoção e a manutenção da saúde desses animais. Como principais exemplos, vamos pegar lá o que o Gibson nos postulou como os prebióticos importantes ali de linha de frente, de exemplares de prebióticos. Foz e Gós. Foz e Gós, eles têm um efeito bifidogênico muito reconhecido. Então, eles servem de substrato ou de alimento para bifidobactérias e lactobacilos. Ao fermentar, ao se, entre aspas, alimentarem de Foz e Gós, bifidobactérias e lactobacilos produzem os chamados ácidos graxos de cadeia curta. E aí a gente tem vários, mas 3 principais representantes também são acetato, propionato e butirato. Dentre todos extremamente importantes, mas só para dar um exemplo aqui, relembrar, né? Butirato ele é extremamente importante porque ele é fonte de energia para os enterócitos. Enterócito é onde acontece a absorção e digestão dos nutrientes. Então, é uma produção de ácidos graxos de cadeia curta extremamente desejável. E é uma causa ou um efeito, a gente pode falar assim, do aproveitamento da fermentação de Foz e Gós pelas bifidobactérias e pelos lactobacilos. Outro benefício de a gente ter um ambiente com maior produção desses ácidos graxos de cadeia curta é a queda no pH. E por que essa queda no pH é tão importante? As bactérias benéficas, elas não sofrem com pH ácido, elas conseguem colonizar, se reproduzir e se manter nesse meio ácido. O contrário é verdadeiro para as bactérias patogênicas. Elas têm uma dificuldade muito maior em se estabelecer, colonizar e sobreviver em meio ácido.
Então, além de tudo, a importância da maior produção desses ácidos graxos de cadeia curta se dá também na queda do pH, porque cria um ambiente adverso para a colonização de bactérias patogênicas. Além disso, ao mesmo tempo, a gente consegue produção de antitoxinas e bacteriocinas, que são extremamente importantes quando a gente tem um ambiente favorável para o crescimento de patógenos. Antitoxinas e bacteriocinas já fazem esse combate inicial. E quando a gente fala de MOS, que também é um prebiótico, aí a gente sai um pouquinho de fermentabilidade pelas boas bactérias, mas nós caímos em outro objetivo ou em outro efeito do MOS extremamente importante, que ele aglutina bactérias patogênicas gram-negativas. Grandes exemplos, E. coli, salmonella. Como que ele faz isso? O MOS, ele, vamos falar assim, entre aspas também, né? Ele engana a bactéria e ao invés de se fixar no enterócito, a bactéria vai fixar no MOS, não fixando no enterócito, não há colonização. Colonização é uma premissa para a infecção. Não havendo colonização, ela vai ser excretada nas fezes sem que cause um efeito adverso, sem que cause inflamação ao organismo do animal. Então, um ambiente mais ácido, um ambiente em que não haja a colonização nos enterócitos por parte das bactérias, é um ambiente onde a gente tem também aumento na produção de muco. Tem uma preservação das chamadas células caliciformes também, que são as produtoras de muco. Com esse aumento na produção de muco, há uma maior proteção também aos enterócitos. Então, se porventura qualquer patógeno aqui, E. coli, toxinas, micotoxinas, chegassem ao lumen intestinal, essa maior camada de muco também protegeria o epitélio contra essa invasão. Epitélio mais protegido, lembra que a gente falou nos slides anteriores, a gente tem as junções firmes mais preservadas também. Então, qualquer patógeno que circulasse aqui no lumen intestinal, ele teria uma dificuldade muito maior em penetrar até a corrente sanguínea. Isso tudo porque começou com prebiótico sendo fermentado pelos probióticos e fornecendo toda essa, vamos falar, essa reação em cadeia de um intestino equilibrado. E aí, se a gente fala que existem a gente falou no slide anterior, aquela tabela gigantesca sobre o impacto negativo da desbiose ou do desequilíbrio, em contrapartida, a gente tem os benefícios da eubiose. Então, tem o favorecimento de funções cerebrais, auxilia o equilíbrio do sistema imune, manutenção de pelo e pele saudáveis, peso adequado, auxílio às funções renais, efeito positivo sobre o sistema cardiovascular também, e isso tudo favorecendo a longevidade. Então, isso tudo promovendo uma vida longa e saudável para os pets, que é aquilo que a gente conversou lá no primeiro slide, que é o objetivo da nutrição, vai além do fornecimento dos principais nutrientes, mas é contribuir para uma vida longeva e saudável cada vez mais. E aí a gente pode se perguntar, né? Já que no conceito de prebióticos está postulado que eles precisam ser fermentescíveis, será que somente esses princípios fermentescíveis eles afetam a microbiota? Será que só eles têm essa propriedade? E aí a gente tem aqui como exemplo os prebióticos, que são altamente fermentescíveis, os clasiospufas, oligosacarídeos do leite, MOS, GOS, XOS, fosa, inulina, os fenólicos e fitoquímicos. Mas, pegando também a última atualização do Gibson, ele fala que não são só os fermentescíveis que afetam a microbiota. A gente tem os pouco ou até não fermentescíveis que têm essa propriedade de ter impacto sobre a microbiota. Aí a gente tem os não prebióticos, antibióticos, vitaminas, proteínas, gorduras, os probióticos, beta-glucanos. E a principal diferença entre essas duas categorias, essa classificação, é ser altamente fermentescível e não ser altamente fermentescível. Mas ambos têm capacidade de exercer efeito sobre a microbiota.
E aqui eu gostaria bastante de chamar atenção para um desses princípios em específico, falando de não prebióticos. E aí eu vou chamar a atenção, até porque a gente está vivendo há quase 2 anos que a gente fala tanto e ouve falar em um termo que está sendo tão recorrente no nosso vocabulário: imunidade, sistema imune, reação em cadeia do sistema imune, interleucinas, citocinas, que está muito ligado aos beta-glucanos. Então, qual seria o impacto da microbiota, do equilíbrio ou do desequilíbrio na imunidade dos animais? E isso também é extremamente importante. Para exemplificar, nós temos aqui, então, um sistema em equilíbrio, com a barreira intestinal intacta, tendo uma maior dificuldade em translocar patógenos e substâncias tóxicas para a lâmina própria, para a corrente sanguínea, não tendo nenhuma interferência, nenhum estímulo, a gente tem um sistema imune, o animal tem um sistema imune em equilíbrio, que não precisa ser manifestado, porque ele não corre nenhum risco. Não há nada ali naquele momento, naquele cenário, naquele ambiente que faça com que ele necessite ser ativado. Ao contrário, nós temos aqui, então, a disbiose, ou desequilíbrio, causado por todos aqueles fatores que vimos anteriormente, afetando a barreira, deixando essa barreira o intestino, na verdade, mais permeável, para a translocação de bactérias. Se tem bactérias, tem infecção, tem inflamação, tem um sistema imune ativado. Por que isso é importante? E aí agora a gente entende por que o equilíbrio ou desequilíbrio da microbiota atua diretamente no sistema imune dos animais. É nesse meio, positivo ou negativo, que cresce o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, comum aos seres vivos. E o que é comum aos seres vivos também quando a gente fala de GALT? Aproximadamente 70% a 80% das células de defesa dos seres vivos estão situadas no GALT. Então, o GALT, o sistema imune, todas essas células de defesa vão se desenvolver sob a influência de um sistema em equilíbrio ou um sistema em desequilíbrio. Um sistema que não necessita estar ativado constantemente ou um sistema inflamado que necessita dessa ativação constante. O GALT engloba linfócitos, células M que fazem, que apanham as grandes células do exterior e trazem e apresentam até o lumen intestinal, linfócitos B que são responsáveis, em última instância, pela produção de anticorpos. Então, por isso, dessa importância e dessa relação entre equilíbrio da microbiota saudável e imunidade. O maior órgão imune do animal, do pet, vai ser influenciado diretamente por um sistema imune, por uma microbiota equilibrada ou desequilibrada, e vai responder, se necessário, mantendo-se inflamado ou em homeostase, em equilíbrio. E isso é extremamente importante, porque essa é uma frase que eu sempre uso: a manutenção do sistema imune permanentemente ativado, ela custa caro. O que é esse permanentemente ativado? É isso aqui. Se está em desbiose, vai ter essa barreira aqui mais permeável, constantemente a presença de bactérias vai ser efetiva no intestino do animal e ele vai estar constantemente sob inflamação. Estando constantemente sob inflamação, é um sistema imune ativado 24 horas por dia. E quando eu falo custa caro, essa moeda de troca é a energia. Em um sistema em equilíbrio, essa energia, ela pode muito bem, ela seria muito bem direcionada para desenvolvimento, longevidade, bem-estar, isso em equilíbrio. Se a gente pensa no quadro anterior, onde a gente tem a desbiose ou desequilíbrio, essa energia que seria direcionada para os 3 pilares que a gente busca tanto na saúde pet, ela vai ser direcionada, ela vai ser reportada, ela vai ser desviada para suportar o sistema de defesa permanentemente ativado. E aí vem todo o prejuízo desencadeado também pela desbiose, pelo desequilíbrio, quando a gente fala de imunidade. E aí eu falei para vocês que eu queria chamar um pouquinho de atenção nesse momento para o beta-glucano, que é tão estudado,
que não se encaixa como um prebiótico, porque é pouquíssimo fermentescível, e que hoje se fala tanto em saúde humana. A gente tem um mercado amplo de beta-glucanos, principalmente nos Estados Unidos, para a saúde humana. Existem já estudos que, inclusive, tentam fundamentar, fazer o link entre o uso de beta-glucanos e essa pandemia que a gente vive, principalmente em relação à Covid. Então, isso tudo já vem sendo bastante estudado e divulgado. E é óbvio que a gente pensa também em direcionar isso para a saúde PET. Qual seria e o porquê que isso aconteceria? Qual seria o motivo do beta-glucano ter essa ação? O beta-glucano ele não é reconhecido pelo organismo do animal e o nosso como sendo próprio. Bom, não faz parte, então preciso me defender. É a mesma coisa, pessoal, que aconteceria se houvesse invasão de um fungo, de uma bactéria, de um parasita. O organismo reconhece como sendo não próprio e ele precisa se defender. E aí acontece essa reação aqui. O animal ingeriu o beta-glucano através da sua ração. Aqui a gente tem um exemplo de um macrófago, uma célula de linha de defesa primária para os organismos vivos. O macrófago percebeu que o beta-glucano chegou, mas ele não faz parte do organismo, então precisa se defender. O macrófago, ele fagocita, ou seja, ele engloba o beta-glucano. Ao mesmo tempo que ele engloba, já acontece um estímulo para a produção de radicais livres, de óxido nítrico, que são aquelas substâncias antitoxinas, bacteriocinas, que ajudam na destruição de patógenos. E nesse momento se dá uma importante função dessa ativação do sistema imune, que é a produção de citocinas ou de interleucinas. Eu acho que a gente conhece mais, e em literatura são chamadas de interleucinas, que em último estágio, devido a toda essa reação em cadeia, vai proporcionar aos linfócitos maior produção de anticorpos. Após toda essa ativação, todo esse processo, os beta-glucanos, em fragmentos menores, eles vão ser excretados e mesmo em fragmentos menores, eles vão estar prontos para reiniciar essa reação em cadeia em novos macrófagos, ou células dendríticas, ou neutrófilos, todas essas células que fazem a fagocitose e participam do sistema imune. Então, é por isso que beta-glucano, pouco fermentescível, quando comparado a FOS e a GOS, mas tem seu impacto também importante na microbiota. E o que hoje a gente estuda e a gente sabe que é importante falar? Beta-glucano, ele é um imunomodulador, sim. Mas o que vai fazer a diferença nele? O processo produtivo. Porque quanto mais purificado for esse beta-glucano, maior vai ser a intensidade que ele vai conseguir ter sobre a imunidade. Por que eu estou falando isso? Existem no mercado, e até na própria IES, nós trabalhamos com beta-glucanos purificados e beta-glucanos não purificados. Quer dizer que o beta-glucano não purificado não tem efeito imune? Não. Desde que ele seja beta-glucano, e a gente trabalha com o beta-glucano da levedura de cana-de-açúcar, Saccharomyces cerevisiae, ele vai ser um imunomodulador. O que nós costumamos falar e o que nós aprendemos com as nossas pesquisas é intensidade de imunomodulação. Então, se ele não é purificado, ele vai ter uma menor intensidade. Se ele passa por um processo produtivo que a gente chama de purificação e concentração, aí ele vai estar potencialmente mais preparado e vai ser um imunomodulador por excelência. E quando eu falo desse processo de purificação, é esse processo exemplificado aqui. Aqui a gente tem o beta-glucano não purificado, ou seja, ele está junto com nanoproteínas, com a quitina, com membrana celular, com proteínas que fazem parte da membrana celular. Essa aqui é a parede celular da levedura. Então, ele passa pelo processo de purificação e nós conseguimos livrá-los de boa parte desses outros componentes da levedura. Por que é importante esse processo de purificação? Aqui está exemplificado essas cadeias laterais do beta-glucano. E é justamente essas cadeias laterais que são reconhecidas pelo macrófago. Então, quanto mais livre e mais puro ele tiver, mais essas cadeias laterais vão estar livres para serem identificadas pelo macrófago. Por isso que a gente fala que um beta-glucano purificado, ele tem uma intensidade de imunomodulação
muito maior do que quando comparado ao não purificado. Porém, o não purificado também tem essa capacidade de imunomodular o sistema de defesa dos animais. É somente uma questão de diferença de processo e de diferença na intensidade da imunidade, ou de desafio que os animais enfrentem naquele momento, que exija uma resposta imune imediata, forte, aguda, ou se a gente quer preparar o sistema de defesa dos animais. Falando, então, dos principais prebióticos e dessas moléculas que não são consideradas prebióticas, mas que têm esse impacto sobre a saúde, sobre a microbiota dos animais, existem vários trabalhos que comprovam o efeito isolado de FOS, de GOS, de MOS, de beta-glucanos na saúde dos animais, e a gente começou a se questionar, né? E o blend? Como que será que existiria uma sinergia entre esses componentes? Será que essa sinergia teria um impacto positivo na saúde dos animais? Ou será que não? Ou será que nem faria diferença? Ou ao invés de sinergia, será que haveria um antagonismo entre esses princípios ativos, entre esses componentes? E foi pensando justamente nisso que aconteceu no nosso primeiro teste com um produto que nós temos dentro do nosso portfólio. Então, foi um teste, um blend prebiótico sobre a saúde de cães adultos. Foi um trabalho publicado em 2020 na revista Plausione. Na íntegra, eu forneço para vocês, está aqui o link, essa apresentação também fica disponível. Então, nós quisemos estudar, os pesquisadores se dispuseram a estudar o impacto do GOLF, que é o nosso blend prebiótico, sobre a saúde de cães. Será que teria impacto? Será que seria um impacto positivo? Será que esse impacto seria devido à sinergia do blend prebiótico? E antes de entrar propriamente nos resultados, que eu quero compartilhar com vocês de uma forma bastante resumida, só relembrando ou esclarecendo para vocês que o GOLF, ele tem na sua composição o beta-glucano não purificado, ou seja, tem um efeito imune, mas não é aquele efeito potencializado. Tem o IAS-MOS, IAS-FOS e IAS-GOS e alguns minerais orgânicos, dentre eles selênio, zinco, que também são importantes tanto em microbiota quanto em sistema imune, sistema de defesa dos animais. Beta-glucano não purificado, então, promovendo um efeito imunomodulador de menor intensidade. O MOS, a aglutinação das bactérias patogênicas. FOS e GOS, o efeito bifidogênico, sendo fermentescível pelas boas bactérias. E os minerais orgânicos que ajudam, que atuam junto à imunidade e os processos bioquímicos vitais dos animais. E foi esse produto, então, que foi proposto para o teste, para a gente ver qual seria o impacto na saúde, tanto na digestibilidade, quanto em parâmetros imune desses animais. Foi um experimento, uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores da USP, da Premier e da Universidade de Kansas, em parceria com a Premier. Então, foram utilizados 18 cães adultos, foi um delineamento bastante simples, com 3 tratamentos. Foi ração basal, ou seja, sem prebiótico, um tratamento com 0,5% de inclusão de GOLF, e um tratamento com 1% de inclusão de GOLF. Em matéria, como que foi desenvolvido esse teste? Do primeiro ao 20º dia, nenhuma medição, nenhuma aferição foi feita, somente o acompanhamento de saúde desses animais. E isso é super importante falar. Como a gente está falando em modular, modificar a microbiota, não é algo que nós fornecemos hoje e daqui a 2 dias a gente já vê um impacto, a gente já consegue observar. Precisa adaptar essa microbiota. Então, nos primeiros 20 dias foi utilizado somente para isso, para a construção de uma nova microbiota, de uma reformulação de um novo ambiente intestinal, para aí sim poder partir para as avaliações. Do 21º ao 25º dia, foram coletadas as amostras fecais para digestibilidade aparente. Do 26º ao 9º, determinação de ácidos graxos de cadeia curta, lactato. E no 30º dia, então, a coleta de sangue para ver qual seria o impacto nas variáveis imunológicas que foram propostas para análise. O que foi avaliado? Digestibilidade, produção e score fecal, pH, ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta, os leucócitos polimorfonucleares, radicais livres e
em termos de imunidade, a atividade fagocitária das células. Estavam fagocitando mais, estavam fagocitando menos, não teve nenhuma diferença, e é isso que foi avaliado nesse teste. Então, temos aqui para coeficientes de digestibilidade e parâmetros fecais, nenhuma diferença estatística foi avaliada. Dentro de score fecal, a gente pode observar que 13,5, dentro da escala de Bristol, é um número desejado, um padrão desejado. E uma observação que os pesquisadores fizeram é que durante todo o período experimental, tanto na adaptação quanto no período de coleta de dados, não houveram episódios de diarreia e nem recusa do alimento. Por parte de nenhum dos tratamentos teste, foram todos equiparados ao tratamento controle. Então, nisso não houve impacto nenhum. Resultados de ácidos graxos e ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático. A gente pode ver aqui que o ácido lático, mesmo não tendo uma diferença significativa, ele foi um aumento numérico para ISGO, para os tratamentos com o blend prebiótico. Quando a gente para pensar na função do ácido lático, uma das, né, que é o crescimento de bactérias produtoras de ácido lático, essas bactérias, elas têm um grande envolvimento ou um grande efeito também sobre o sistema imune dos animais. Elas têm propriedades imunomoduladoras. Então, esse também seria um efeito desejável, que não houvesse diminuição e, pelo contrário, houvesse aumento na produção de ácido lático, que também contribuiria para o que a gente falou anteriormente de diminuição de pH e do estabelecimento de um ambiente ácido adverso para as bactérias patogênicas. Aí, quando olhamos em ácidos graxos de cadeia curta, a gente percebe também uma evolução na produção desses ácidos graxos ao longo do tratamento com o blend prebiótico. E aí, o ácido butírico, mais uma vez, que é aquele que é a energia, uma das funções, não é a única. Uma das funções é a produção de energia para os enterócitos, também aumentou no consumo dos tratamentos com o blend prebiótico. E quando a gente olha, quando os pesquisadores avaliaram os parâmetros imune dos animais, e aqui é importante falar que aos 30 dias foi coletado sangue, e o sangue, as células sanguíneas, elas foram desafiadas com coli e estafilococos, para ver se teria, mediante algum desafio, mediante o desafio proposto, se essas células, elas se manifestariam mais, se manifestariam ou teriam uma menor ação, ou se não teria nenhum efeito do tratamento sobre essas células do sistema imune. E aí a gente teve essa resposta, e agora, inclusive com diferença estatística. As células polimorfonucleares, que são as células de defesa que englobam ali neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são extremamente importantes tanto para a imunidade natural contra a adquirida, contra patógeno, que além de ter essa função de fagocitar, ela também é importante na imunidade adquirida quando ela é estimulada, essas células são estimuladas, produzem interleucinas, que a gente viu lá quando o macrófago entra em contato com o beta-glucano, aumenta a produção de interleucinas. E aí podem ser interleucinas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias. E o que os pesquisadores observaram é que, com a inclusão do blend prebiótico, houve um aumento significativo na proporção dessas células fagocíticas polimorfonucleares. Radicais livres, a gente consegue observar um aumento também, e eles são importantes porque fazem parte, auxiliam, na verdade, auxiliam é a palavra correta, o sistema de defesa combatendo bactérias, parasitas e as células infectadas. E a gente pode observar que não foi um aumento grande, expressivo, inclusive não deu nem diferença estatística, mas aumentou. E isso é importante, porque a gente também não quer uma defesa exagerada. Muita produção de radicais livres de uma forma desenfreada também prejudicaria, por exemplo, as células do sistema antioxidante desses animais. Prejudicaria a membrana de proteção e formação dessas células. Então, não é o desejo incrementar de forma aguda os radicais livres. Incrementamos, sim, ao ponto que eles produzissem, que eles se tornassem bacteriocinas e antitoxinas, mas não ao ponto de, por exemplo, prejudicar o sistema de antioxidação desses animais. E aí, partindo para os dados de fagocitose, tanto em relação
a fagocitose quando o sangue foi posto em contato com o Staphylococcus aureus ou com a E. coli, a gente observa mais uma vez uma diferença, e uma diferença extremamente pronunciada, com diferença estatística, para maior fagocitose das células dos animais que ingeriram o GOLF, tanto em fagocitose propriamente dita, e quando a gente fala em intensidade de fluorescência, a gente pode entender que sim, estava fagocitando, mas quanto estava fagocitando? Quanto mais ele estava fagocitando? Ou seja, quanto mais ele englobou o Staphylococcus, quanto mais ele englobou a E. coli, de forma que não permitisse que eles se estabelecessem no sistema, na fisiologia, no organismo dos animais. E aí, para os dois desafios, áureos e coli, a gente conseguiu ver uma diferença pronunciada tanto em fagocitose quanto em intensidade de fagocitose para ambos. E daí isso é extremamente desejável, né, gente? Principalmente frente a desafios, é que realmente esse sistema imune responda de forma rápida e eficaz, porque quanto mais rápido e eficaz ele responder, menos tempo o sistema de defesa e o organismo dos pets, de uma forma geral, vai estar sendo afetado ou vai sofrer os malefícios desses desafios impostos. Então, foram resultados excelentes, principalmente em termos de modulação do sistema imune, provando aquele conceito de beta-glucano não purificado, mas também é um imunomodulador. E é um imunomodulador que permite essa resposta mais rápida e eficaz do sistema imune quando os animais são desafiados, por exemplo. A conclusão dos pesquisadores em relação a esse experimento foi que o blend, ele realmente foi efetivo, ele aumentou a concentração das células PNN no número de células fagocíticas e no bush oxidativo, e o bush oxidativo é aquela produção de radicais livres, não afetou a digestibilidade nem as características fecais, manteve num bom padrão, e melhorou os índices de imunidade que foram avaliados. Isso, de uma maneira geral, entende-se que favorece e promove a saúde dos pets. Então, o grupo, conseguiu responder o que nós nos questionávamos lá no início, quando iniciamos as nossas pesquisas com pets, né? O blend prebiótico, a sinergia entre os componentes houve essa sinergia, e essa sinergia provocou esse impacto positivo sobre a saúde dos animais. Então, foi um experimento realizado recentemente. Nós estamos com outros experimentos em andamento e estamos prospectando outros para o próximo ano também, porque é algo que, como eu comentei no início, não tem volta e é cada vez mais forte o mercado de nutrição pet. Não falo somente dentro da IES, mas a gente sabe que isso é uma realidade dentro da nutrição animal. Então, a nutrição pet, de forma específica e de forma extremamente expressiva, vem crescendo e é nosso papel acompanhar e suportar esse crescimento. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu me empolgo para falar do assunto porque é algo que eu gosto bastante e a gente está realmente falando bastante sobre isso dentro da empresa hoje. Nós temos a nossa linha para pet, a gente está trabalhando bastante forte para fazer um posicionamento específico, porque é muito diferente falar de animal de produção e falar de pet. É outra linguagem, são outros benefícios. Então, nós estamos hoje estudando bastante e pesquisando bastante para poder fazer esse posicionamento de uma forma bastante assertiva. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês, e eu fico à disposição. Fico à disposição agora, fico à disposição, vocês deixam o meu contato, e nós da IES, na verdade, estamos à disposição sempre para atendê-los no que for necessário. Muito obrigada.